Moeda e hoje, no quadro Um Conto, Um Ponto e algumas reflexões aleatórias, eu vou trazer um conto russo deste livro aqui, ó. Contos Mágicos Russos. É um livro que os textos foram adaptados por Sônia Salerno Forjás e foi editado por uma editora chamada De Leitura. Então, este aqui são os Contos Mágicos Russos, O Falcão Brilhante e Outros Contos. É uma coleção e eu tenho basicamente todos, eu acho, dos contos vikings. Agora eu não sei. Bom, vou trazer outros contos aqui dessa coleção. Esse é um livro, essa coleção é um livro que só tem escritos, eles não têm ilustrações dos contos. O que me deixa muito animada para fazer as ilustrações destes contos. Mas vamos lá então. O conto de hoje chama-se Sivka Burka. Era uma vez um velho camponês que vivia em um vilarejo russo com seus 3 filhos. Os 2 filhos mais velhos eram inteligentes, fortes, mas o caçula era considerado um bobo. A família possuía um campo de trigo que era muito bem cuidado. Certa manhã, o velho notou que alguma coisa havia atravessado o campo e amassado as plantas. Então chamou os filhos e combinou com ele turnos de vigilância para descobrir o que estava acontecendo. Na primeira noite, o vigia era o filho mais velho. O rapaz se abrigou num ponto estratégico, mas meia hora depois caiu no sono. Na manhã seguinte, o trigo estava todo amassado outra vez. Na segunda noite, a vigilância ficou por conta do filho do meio. Este também se abrigou num ponto estratégico e, tal como o irmão mais velho, meia hora depois, já estava dormindo. E o fato se repetiu. O trigo voltou a ser amassado na manhã seguinte. Na terceira noite, o vigia era Ivanushka. Esse Ushka é o diminutivo, é como se fosse Ivanzinho. O filho caçula. Ele se abrigou num ponto estratégico e à meia-noite viu um belo garanhão. O cavalo usava uma sela de ouro e arreios de prata e pisoteava a plantação enquanto comia as espigas de milho. Ivanushka, encantado com a beleza do animal, conseguiu cercá-lo e prendê-lo. Tinha, enfim, desvendado o mistério. Mas o cavalo lhe pediu: deixe-me livre e serei seu amigo. Sempre que precisar de alguma coisa, venha até o campo e diga: Sivka Burka, vem aqui. Eu virei e atenderei todos os seus pedidos. Ivanushka soltou o belo animal. Um belo dia, correu pelo reino a notícia que o czar, sem um único filho para sucedê-lo, queria casar a filha e fazer do genro seu sucessor. Uma grande competição foi organizada. A bela princesa ficaria no alto de uma torre e aquele que conseguisse, com um salto, tirar o anel de seu dedo seria o escolhido. Todos os homens solteiros do reino tentaram a sorte, inclusive os irmãos mais velhos de Ivanushka. Sem comentar nada, o jovem esperou que os irmãos saíssem e foi até o campo chamar Sivka Burka. Imediatamente o cavalo surgiu, batendo ruidosamente os seus cascos no chão. Então, Ivanushka explicou a ele o que queria. Depois, entrou pela orelha direita do cavalo e saiu pela esquerda, completamente transformado. Era agora um homem elegantemente vestido que montou o animal e seguiu para o torneio. Quando se aproximaram da torre, Sivka Burka saltou o mais alto que pôde, mas o seu cavaleiro não conseguiu pegar o anel. Decepcionado, ele voltou para casa, soltou o cavalo do campo e assumiu a sua aparência de sempre. Mais tarde, quando voltaram, os irmãos contaram tudo o que havia acontecido, mencionando inclusive a chegada inesperada de um homem elegante e que por pouco não alcançara o anel. Sem vencedor, o torneio continuou no dia seguinte e dessa vez Ivanushka e seu cavalo tiveram melhor sorte.
Com um salto indescritível de Sivka Burka, Ivanushka pegou o anel da princesa, desaparecendo em seguida aos galopes do cavalo, sem que ninguém pudesse ver o rosto do vencedor. Mais tarde em casa, Ivanushka voltava a ser o rapaz de sempre e ouviu os comentários dos irmãos que, tão animados, nem notaram a bandagem que enrolava a mão do irmão. Só depois de muito falar, de contar a proeza do desconhecido cavaleiro, um deles perguntou: "O que aconteceu com a sua mão, Ivan?" Não é nada não, apenas um arranhão", respondeu Ivanushka. Dias depois, o czar, querendo descobrir quem era o vencedor do torneio, preparou um grande banquete e todos foram convidados, inclusive o velho camponês e seus 3 filhos. Mesas imensas cobertas de alimentos e frutas espalhavam-se pelos jardins do palácio, e depois que todos comeram e beberam, a própria filha do czar passou a distribuir mel para os convidados. Ao fazer isso, notou a bandagem na mão de Ivan e, gentil como sempre, perguntou se ele estava machucado. "Deixe-me olhar", disse ela. Ivanushka não sabia o que fazer, mas sabia que era proibido não atender a um pedido da princesa. Tentou dizer que não valia a pena, que era apenas um arranhão. Porém, a própria jovem retirou o falso curativo. A surpresa atingiu a todos. No dedo mínimo do rapaz estava o anel da princesa. A jovem pegou Ivanushka pela mão e o apresentou ao pai. "Eis aqui o meu noivo, meu pai, aquele que conseguiu tirar o anel do meu dedo." Os murmúrios correram soltos. Aquele era o homem que possuía um cavalo capaz de saltar tão alto? Aquele era o homem que se apresentava sempre com tanta elegância? Claro, não devia ser. E se tivesse disfarçado? E se o anel tivesse sido roubado? E se? E se? Entre tantas dúvidas, nem mesmo o pai e os irmãos acreditavam no que viu. Ivanushka saiu da festa sem ser visto e nos campos chamou o cavalo. Antes de mais nada, quis saber se poderia tornar-se para sempre aquele homem elegante de quem a princesa gostava. "Basta você querer", disse-lhe Sivka Burka. "Basta querer." "Eu quero", afirmou o jovem com tanta convicção que seria difícil não obter o que queria. Então, entrou pela orelha direita do cavalo, saiu pela esquerda já transformado. Retornou ao banquete para oficializar o seu noivado. A festa de casamento foi tão grande que permaneceu na lembrança do povo durante muitos e muitos anos. Então, este é o conto de Sivka Burka. Esses contos com animais fantásticos, né, são bastante presentes em várias tradições do mundo inteiro de contos. E, geralmente são animais que têm um poder mágico, né, o qual transforma de alguma maneira alguma característica física ou psicológica do ser humano ali, né? Esse conto é assim. Eu não me apaixonei por ele, não, né? Eu tenho feito esse jogo, essa brincadeira de pegar um conto num sentido meio oracular, assim, olhar na estante ali e pegar um livro que eu sinta que faz sentido para aquele momento. E aí eu conto esse conto aqui e reflito sobre ele com vocês. Esse não foi um conto que me apaixonou, assim, nossa, que grandes ensinamentos. Mas ele tem alguns pontos que eu acho que são interessantes, né? O primeiro é que esse cavalo selvagem, ele me faz pensar sempre. Hoje eu trouxe aqui, ó. Esse aqui tá aumentando, gente. Se vocês estão acompanhando os vídeos, vocês estão vendo que tá aumentando aqui. Ele sempre me faz pensar naquilo que é a nossa natureza, né? Que eu já tenho trazido aqui algumas vezes, pra gente refletir se esse cavalo, ele não pode ser um simbolismo daquilo que a gente é de mais selvagem, sabe? E se a gente for pensar desse jeito, ele se torna, de fato, uma ajuda mágica, mas que tá dentro de nós, sabe? Pronto. E isso eu acho muito interessante nesse conto. Então, essa ajuda que, em tese, ela é externa, a gente pode interpretar como
como um auxílio interno, como o nosso aspecto mais selvagem, sendo aquele guia interno que nos move, mesmo quando a racionalidade diz que é para um lado, a gente sabe que é para o outro, né? Mesmo que às vezes a gente tenha medo de assumir determinadas coisas, porque tá tudo dizendo que é pro outro lado, tem algo em nós que eu chamo de nossa natureza, né? Tem um silêncio interno ali que sabe, no fundo sabe, né? E eu acho interessante pensar nessa figura do cavalo, porque o cavalo, ele é uma figura, ele é um animal que foi domesticado, mas um cavalo selvagem, né? Um cavalo com sela de ouro, imagina, esporas de prata, é um cavalo, é quase como um animal selvagem nobre, assim, né? Um animal selvagem, não que o selvagem não seja nobre, mas no sentido de ele tem ainda as qualidades do ouro e da prata, né? Dos metais nobres, assim. Então essa é uma primeira coisa que eu leio, que eu interpreto sobre esse conto, assim. Esse cavalo, ele chega como uma maneira de falar para esse menino que é tido como bobo. Ó, tem alguma coisa em você que não é boba, né? Tem um ser aí, tem uma parte sua natural que é zero boba. Aí o cavalo transforma ele num ser elegante, né? Então ele faz por um ato mágico essa transformação. E com essa transformação, primeiro, tem uma outra coisa que eu acho interessante que é, ele fala pro menino, se você me deixa livre, eu sou seu amigo. Então tem uma coisa interessante, tem uma coisa bonita aí que é a liberdade desse aspecto selvagem, a liberdade dessa natureza própria, ela precisa ser garantida para ela ser sua amiga. Se você botar o seu eu selvagem aí, sua natureza em cativeiro, vai dar ruim. Por experiência própria vai dar ruim. Né? Porque o que é natural sempre reaparece, sempre renasce, sempre surge. Né? Você pode alisar o seu cabelo quando você quiser, mas se você tiver cabelo enrolado, ele vai nascer enrolado. Porque é natural em você. Né? E isso vai para as suas atitudes, as suas características também. Né? Então é interessante pensar que o cavalo fala, se você me deixar livre, eu vou sempre te ajudar quando você me pedir. Né? E aí, quando ele precisa dessa natureza selvagem, digamos assim, para fazer algo que nos contos é muito comum também, né? Que é resgatar a princesa, enfim, que é salvar a mulher, né? Eu não tenho muita experiência sobre esse assunto, assim, eu acho que tem algumas leituras bem interessantes sobre isso, assim, né? Que não é necessariamente uma leitura machista, mas eu não vou me palpitar nesse assunto, porque eu não manjo muito. Então, o desafio dele é conquistar a amada, conquistar a mulher, né? Que está sendo ali dada como prêmio, que já é meio ruim, assim, né? Contemporaneamente, mas enfim, estamos falando ali de um conto ancestral, que não tem autoria, que foi feito, né, com o passar das gerações e que isso pode ter um outro significado, né? Como um resgate do feminino, enfim. E aí, sendo esse o prêmio, é louco pensar como o uso dessa natureza, o uso desse cavalo para conquistar essa mulher, ele falha na primeira vez. Eu admito que fiquei meio surpresa, assim, sabe? Porque na primeira vez ele falha nas histórias, é sempre, né, um glorioso, é sempre um príncipe bem sucedido, né? Ele era um sapo e virou um príncipe, né? E ele é sempre bem sucedido, ele não é. E eu achei interessante isso, porque nem sempre a gente vai ser realmente bem sucedido, mesmo ouvindo a nossa natureza, né? Às vezes a gente precisa persistir, às vezes a gente precisa insistir naquilo que a gente tanto deseja, né? E aí, quando ele finalmente consegue e tal, e faz todo esse mistério, né? Ele é considerado meio um moço não inteligente, um moço bobo, e isso é muito legal também perceber como tem várias histórias, né? Que o bobo da corte, ou o mais ingênuo, ou o mais inocente, ou o mais inexperiente, no final das contas ele acaba sendo agraciado por uma inteligência outra, que não é a inteligência racional, né? E a gente
desvaloriza muito essa inteligência que não é racional. Então isso também é uma coisa que eu achei bacana nesse conto, a gente pensar que inteligência é essa que libertou o animal, libertou a própria natureza para que essa natureza fosse sua amiga e quando ele precisasse ele conseguiria, né, fazer o que ele quisesse. E aí, no final, quando ele fala, quando ele é desacreditado publicamente e tal e tudo mais, e ele sai, e aí ele vai pro campo chamar de novo essa natureza selvagem, ele fala, eu poderia me tornar para sempre esse homem elegante, né? E aí o cavalo fala, basta querer. Basta querer. E eu fico pensando quanto que a gente às vezes interpreta isso como uma coisa assim, pense positivo e tudo vai dar certo, né? Que eu não acho que seja bem por aí. Mas o quanto muitas vezes a gente, aliás, todas as vezes, né? A gente obtém da vida aquilo que a gente quer, lá profundamente, lá dentro, lá no silêncio. Eu tenho um grande amigo que é constelador sistêmico, Bruno Queiroz, e ele fala, a vida não é justa, mas ela é respeitosa. Então, ela vai respeitar o seu querer, mesmo que seja um querer contraditório com o seu discurso. Né? E aí, acho muito interessante esse trecho final que o cavalo, que aqui estou representando, né, estou interpretando como essa natureza interna, fala, você pode ser quem você quiser, né? Basta querer. E é claro que basta querer e ir para a prática, né? Não é só querer. Mas esse querer interno, ele é muito relevante, né? Então, pessoal, aqui acho que hoje eu viajei bastante também, né? Como é de costume. Crochetei pouco, porque meu braço está meio ruim, mas falei bastante. No final das contas, eu gostei do livro, eu gostei do conto. Eu comecei não gostando muito porque, enfim, né? Eu prefiro esses contos onde as mulheres são mais protagonistas, assim. Mas achei interessante que, no final das contas, fala dessa natureza selvagem aí que cada um de nós tem. E eu tô muito nessa temática ultimamente. E acho que essa é um assunto que me interessa demais, assim, né? O que é natural em nós, assim. É isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você acha este conteúdo interessante, inusitado, te convido a acompanhar-me aqui. Tenho feito vídeos semanais sobre contos antiquíssimos e reflexões aleatórias fazendo um crochêzinho. Muito obrigada e até a próxima. O quadro clássico que é se vai